tá todo mundo revoltado aí com o Roberto Campos Neto. Mas o que fez o criminoso bolsominion do Banco Central dessa vez? Olha, ele já comprou 39 bilhões em ouro, boa parte de garimpo ilegal, financiando aí diretamente garimpeiros com nosso dinheiro público. Ele já teve um erro contábil que fez desaparecer R$ 1 trilhão em 2022. Que será que ele fez agora? Pois bem, é pior. É pior. Olha, pô, Thiago, peraí. Pior do que um errinho de 1 trilhão? O que pode ser pior? Pois bem, o Brasil é um dos países no mundo que mais tem reservas internacionais. Para quem não sabe o que são reservas internacionais, é um dinheiro que fica no cofre do país, e fica em investimentos, boa parte desse dinheiro. Tem países que tem em ouro, em outras coisas, que para quando tem um momento de crise ou alguma coisa, o país pode pegar esse dinheiro e utilizar. Também, esse dinheiro garante que o país vai continuar pagando aí a sua parcela da dívida pública. Lembremos, a dívida pública do Brasil é exorbitante, a dívida saltou muito no governo Bolsonaro e o que aconteceu? A dívida começou a saltar mais ainda porque os juros começaram a aumentar. Hoje, a gente gasta aí mais de R$500 bilhão por ano, é mais da metade de toda a arrecadação do país. Ou seja, mais da metade de todo o dinheiro que seria usado para melhorar a nossa vida está sendo usado para quê? Para pagar juros da dívida. Não é que está amortizando a dívida, pagando uma parte para a dívida ficar menor. Não, são só os juros, porque o presidente do Banco Central instituiu aí os juros mais altos do mundo para gente, eu e você, pagarmos. Ok, mas o que acontece? O Brasil tem, graças a Lula, porque quando ele entrou em 2002 não tinha nada, o Brasil tem mais de 350 bilhões de reais em reservas cambiais. Você sabia disso? De reais não, de dólares em reservas cambiais. 350 bilhões de dólares. Parte está em ouro, parte está em dólar, parte está em libras esterlinas, parte em dólar canadense, dólar australiano, ien, que é a moeda lá do Japão, em outras moedas. Parte está em reais mesmo, enfim, é bem diversificado. Para caso alguma moeda desvalorize, perdeu uma partezinha ali, mas outra acaba valorizando, não perdeu tanto. É isso, ok. O Campos Neto, nessa semana, ele foi aí, uma polêmica enorme, que ele censurou entrevistas do novo diretor de política monetária do Banco Central, que é o Galípolo, indicado pelo Haddad. Enquanto ele censura entrevistas, ele deu uma entrevista para BlackRock. BlackRock, para quem não sabe, é a maior empresa do mundo. E você deve estar falando, pô, Thiago, como é que tem uma empresa que é a maior empresa do mundo e eu não conheço? A BlackRock é uma empresa que ela é uma gestora de ativos, ou seja, ela pega ativos de diversas empresas, de diversos países, e ela gestiona isso, ou seja, ela faz ali o gerenciamento desses ativos. A BlackRock tem, sob seu domínio, mais de 10 trilhões de dólares em ativos, tá bom ou quer mais? Pois bem, se fosse um país, a BlackRock seria o terceiro maior país do mundo em PIB, só perde do PIB da China e dos Estados Unidos. Essa é a BlackRock, tá? O tamanho e o poder dessa empresa. Para quem não sabe, das 10 maiores gestoras de ativos do mundo, 7 são estatais americanas. A BlackRock é uma dessas que não é, mas que está sempre impregnada ali no governo americano. O Campos Neto deu uma entrevista para a BlackRock Brasil. E aí nessa entrevista, que imagina o público dessa entrevista, ele disse que ele estuda que as reservas cambiais do Brasil, 350 bilhões de dólares, podem ser aí gerenciadas pela BlackRock. Por que não? Por que não? Por que a gente não pode privatizar as nossas reservas cambiais? Então, veja bem, estamos falando aí de mais de R$1,5 trilhão de reais, cotação de hoje. 350 bilhões de dólares. É toda a riqueza que nós produzimos. Quando eu digo nós, somos nós. Quando você compra uma coisa, seja uma TV, um armário, um celular, paga a tua internet, quando você abre a sua torneira e sai água, você está pagando imposto nisso. Então nós conseguimos, graças ao governo Lula, que fez um gerenciamento excelente disso, 350 bilhões de dólares. Nós, todo o Brasil, os mais de 220 milhões de habitantes do Brasil conseguiram isso aí. 207 milhões, né, segundo o último censo aí. Tá. Nós conseguimos isso aí. Aí o Campos Neto, que é simplesmente chegar e falar, não, vamos dar para uma empresa americana gerenciar todo o dinheiro do país. Eu aqui falando quase todos os dias sobre imperialismo norte-americano. A BlackRock, para quem não sabe, quer saber como o imperialismo funciona, não é só na América Latina não, é onde eles conseguirem meter as garras. Olha só o que aconteceu, vou dar um contexto básico aqui. Em 2014 teve um golpe de Estado na Ucrânia, um golpe de Estado que foi financiado pelos Estados Unidos e por grandes corporações. BlackRock é uma dessas grandes corporações.
Eles não financiam diretamente. Às vezes sim, mas geralmente indiretamente. É um golpe de Estado que foi perpetrado por grupos nazistas. Ok. Passaram a ter ataques terroristas que mataram 28 mil pessoas em 7 anos no leste da Ucrânia. O leste da Ucrânia que se considera russo e que o oeste da Ucrânia não gosta do leste e não estavam nem aí para esses ataques terroristas. O governo Zelensky passou a incentivar. Quem fazia os ataques terroristas era o grupo Batalhão de Azov e o Batalhão de Azov começou a ter cargos no governo, começou a educar crianças e tudo mais, ou seja, estava incentivando para que continuassem aquilo. Ok. A Ucrânia ameaçou entrar na OTAN, a OTAN abriu as portas para a Ucrânia. Sabiam, os Estados Unidos tinham informação desde 2008, isso foi revelado pelo Julian Assange, que está preso, que a Rússia invadiria a Ucrânia se a Ucrânia fosse entrar na OTAN. Que aí teriam bases militares americanas a menos de 2 minutos um míssil chegaria em Moscou ou em São Petersburgo, saindo da Ucrânia. A Rússia foi lá e pegou, tomou parte da Ucrânia, que hoje essa parte da Ucrânia, eu vou falar aqui, queiramos nós ou não, essa parte da Ucrânia vai virar Rússia. Não tem o que fazer. Pois bem, essa guerra está custando muita grana para a Ucrânia também. E aí, o presidente da Ucrânia anunciou em maio, depois de uma reunião com os donos da BlackRock, que a Ucrânia vai vender 17 mil hectares. Mais ou menos 40% do território da Ucrânia será vendido para empresas que têm seus ativos gerenciados pela BlackRock. Aí eu digo nomes da empresa: Monsanto, que é parte da Bayer, Durgil é uma empresa de agricultura, que tem inclusive no Brasil, e para a DuPont. DuPont é uma empresa de químicos, tem muito químico no solo ucraniano e tem muitas minas na Ucrânia. Na Polônia, onde eu morei, também tem muita mina. Você conhece muita gente que é mineiro, ou filhos, ou netos de mineiros. Inclusive tem minas que estão fechando, aí o pessoal briga e tal, que não querem fechar a mina, porque a cidade perde dinheiro. Enfim, na Ucrânia tem mais minas ainda do que na Polônia. Então, ali, esse território já nesse exato momento, já é deles. Então, só esperando acabar a guerra, seja ganhe quem ganhe, para eles tomarem a esse território. Em troca, a BlackRock vai fazer a reconstrução da Ucrânia 100% privatizada, ou seja, todas as estatais e órgãos públicos da Ucrânia serão privatizados e a BlackRock é quem vai gerenciar tudo. Ou seja, veja bem, olha só como funciona. O mercado financeiro, esses multitrilionários, eles financiam o golpe de Estado, tiram o governo, causam instabilidade num país, aí eles sabem o que fazer para que isso cause uma guerra, causam a guerra, colocam ali um presidente que é alinhado a eles, e aí esse presidente vende 40% do território nacional para esse pessoal. E todas as riquezas do país para esse pessoal, ou seja, tomaram tudo. O que eles gastaram nisso aí? Nada. Só o dinheiro de financiar o golpe de Estado e se gastaram bilhões, é pouco. É pouco não, é muito. Não custou, não deve ter chegado a custar alguns bilhões. E aí financiar ali, criar instabilidade, e aí ações do governo norte-americano que os políticos são financiados por essas empresas, isso é aberto, eles são financiados. Que são financiados, eles vão lá e fazer as ações que as empresas querem, causar a guerra e tomaram ali boa parte do território ucraniano. Quem leu um livro que eu recomendei aqui outro dia, Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, você pega essa parte do que está acontecendo na Ucrânia nesse exato momento, com a BlackRock, que é o que querem fazer no Brasil aí com as nossas reservas, e liga com tudo que está escrito naquele livro de como essas grandes empresas americanas e europeias corrompem governos para criar instabilidade em um país e depois roubarem as riquezas. E aí, de repente, as riquezas do país vão todas para empresas americanas. Isso aconteceu em toda a América Latina, aconteceu na Ásia, está acontecendo nesse exato momento na Europa, aconteceu no Oriente Médio também. E aí, no Brasil, tem um presidente do Banco Central que quer privatizar as nossas reservas cambiais. Ou seja, o Brasil fica 100% à mercê dos americanos. Olha, os americanos quiserem causar instabilidade no governo brasileiro. Falar, quer saber? Vamos fazer o real tá quanto hoje? 4,79? Vamos fazer o real chegar a 300 dólares? O dólar chegar a 300 reais? O dólar tá quase 79. Vamos fazer chegar a 300? Igual na Argentina. O dólar era 5, 6 pesos. Hoje tá em quê? 200 e tantos? 300? E subindo. Por que eles conseguem fazer isso na Argentina e não conseguiram fazer no Brasil durante o governo Dilma, por exemplo, quando os americanos queriam um golpe de Estado? Por quê? Porque o Brasil tinha mais de 350 bilhões de dólares em reservas cambiais. Então, quando os americanos... Para quem não sabe como é que funciona o que estão fazendo na Argentina agora, querem derrubar o governo. Eles sabem que a população não entende essas coisas. A população vê se a sua vida está melhor ou está pior, é isso. E aí o que eles fazem? Essas mega empresas, a Argentina tem 7 bilhões de dólares apenas em reservas cambiais. Não é nada. Não é nada. E aí o que acontece? Essas empresas
começam a ir na Argentina e fazer um terrorismo especulativo. O que é terrorismo especulativo, Thiago? Eles começam a vender peso argentino. Se você vende, lei da oferta e da procura, o peso começa a cair de preço. Ou seja, o dólar sobe lá na Argentina. Um dólar valia 5 pesos, começa a valer 6, 7, 8. Aí outros investidores veem isso e falam, opa, peraí, tá ruim aqui, vou vender peso. Começa a vender mais, aí vai 9, 10, 11, 12, começa a subir. Aí o que acontece? Fala, opa, mas a Argentina tem dívida em dólar. E a Argentina produz e ganha em pesos. E a dívida é em dólar. E aí o que acontece? Ah, a dívida era tantos pesos. Agora que o peso vale metade, é o dobro de pesos. Então a Argentina talvez não pague a dívida. Aí mais investidores começam a tirar o dinheiro. E tirar o dinheiro. Enquanto isso, esses que começam a vender peso assim, bilhões e bilhões e bilhões. Aí o que acontece? O dólar lá sobe, tá lá em 200 e tantos pesos. Isso, o intervalo para subir de 10 para 200 foi o quê? 1 ano e meio. Olha, pensa se fosse no Brasil. Imagina o dólar salta de 4,70 para 100 reais. Sim, em 1 ano e meio. Plantonistas, nós seremos aí muito necessários nos próximos meses, porque tá vindo com tudo aí a onda golpista contra o Lula. Falou!